Poucos sentimentos confundem tanto o ser humano quanto a culpa. Para alguns, ela é prova de caráter. Para outros, um veneno silencioso que paralisa a vida. Há quem a veja como castigo divino, há quem tente eliminá-la a qualquer custo. Mas e se a culpa não fosse nem inimiga nem virtude, e sim uma ferramenta de consciência? E se, compreendida corretamente, ela deixasse de aprisionar e passasse a libertar? Este texto existe para esclarecer, de uma vez por todas, para que serve a culpa quando ela cumpre seu papel e quando se transforma em um peso inútil, trazendo entendimentos profundos que atravessam a etimologia das palavras, a sabedoria bíblica, a cabala, os ensinamentos de Jesus, de Salomão e de antigas tradições filosóficas. A culpa nasce como um sinal de consciência. Ela surge no instante em que algo dentro de nós percebe um desvio, um erro, uma incoerência entre aquilo que fizemos e aquilo que poderíamos ter feito com maior clareza. Se o ser humano não sentisse culpa alguma, não haveria consciência moral, não haveria percepção nem aprendizado. Nesse primeiro nível, a culpa não é condenação, mas um aviso interno, um chamado ao despertar. A própria origem da palavra confirma isso. Em português, culpa vem do latim culpa, que significava falha, erro, descuido, um tropeço humano, e não uma perversidade essencial. A etimologia revela que culpa não define quem a pessoa é, apenas aponta onde ela falhou. No grego antigo, essa ideia se aprofunda na palavra hamartia, que vem do vocabulário do arco e flecha, e significa literalmente errar o alvo. Não se trata de rebeldia contra o bem, mas de falta de alinhamento, de não atingir o centro. O erro acontece porque a consciência ainda não estava ajustada ao alvo correto. No hebraico bíblico, essa compreensão é ainda mais refinada. Shet significa errar o caminho por ignorância. Evan aponta para uma distorção interior, um padrão que se repete e precisa ser corrigido. Acham é a culpa consciente. Em todos os casos, o foco não é punição, mas retorno, correção, techuvá, o voltar ao caminho. O erro não é um fim, mas uma etapa do amadurecimento da consciência. A cabala, porém, leva essa reflexão a um nível mais profundo e libertador. Para ela, idolatria não é apenas adorar imagens ou deuses externos. Existe uma idolatria muito mais sutil. A idolatria do eu separado, quando o ser humano acredita que é totalmente responsável por tudo o que acontece, como se fosse uma entidade isolada, independente da ordem divina, ele cria um ídolo de si mesmo. Nesse sentido, a culpa excessiva se torna uma forma de idolatria. Ao pensar eu poderia ter feito diferente, tudo dependeu apenas de mim, a pessoa se coloca inconsciente, no lugar de Deus. Segundo a Cabala, cada ação humana nasce da combinação exata de consciência, memória, educação, traumas, desejos, circunstâncias e do nível de percepção disponível naquele instante. O ser humano não poderia ter agido de outra forma antes de ampliar essa consciência. Reconhecer isso não é fugir da responsabilidade, mas colocá-la no lugar correto. A responsabilidade existe, mas é parcial. O restante pertence ao plano divino. Esse princípio está simbolizado no meio shekel da Torá. Nenhuma pessoa oferecia um shekel inteiro apenas metade. O ensinamento é claro. Metade da responsabilidade é humana, metade pertence a Deus. Quando o ser humano tenta carregar o peso inteiro da culpa, ele se quebra. Quando reconhece sua parte, aprende, muda e entrega o restante à confiança no divino, ele se equilibra. Salomão expressa essa sabedoria ao dizer que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ele também afirma que o justo cai 7 vezes e se levanta. A queda não define o justo, o que o define é a capacidade de aprender e continuar caminhando. A sabedoria não nasce da perfeição, mas do uso consciente do erro. Jesus aprofunda esse entendimento quando diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nessa frase está a essência da libertação da culpa. O erro nasce da ignorância, não da essência do ser. Em outro momento, ao ser questionado sobre quem havia pecado, o cego ou seus pais, Jesus rompe com a lógica da culpa e desloca o olhar para a revelação e o aprendizado, mostrando que a vida não se organiza a partir do castigo, mas do despertar da consciência. Essa mesma ideia aparece no antigo provérbio chinês que afirma que quem culpa os outros ainda não começou a caminhar. Quem culpa a si mesmo está no meio do caminho, mas quem não culpa ninguém já chegou. Não culpar ninguém não é negar o erro, mas compreendê-lo plenamente. É enxergar causas, limites e níveis de consciência e agir com lucidez em vez de julgamento. Assim, a culpa cumpre seu papel quando desperta a consciência, mas se torna um peso inútil quando se transforma em identidade. Ela deixa de ser ferramenta e vira prisão. O caminho do amadurecimento espiritual não é viver sem erros, mas usar cada erro como instrumento de expansão da consciência. Aprende-se, ajusta-se a mira e segue adiante sem a necessidade de carregar um fardo que já cumpriu sua função. A verdadeira libertação acontece quando o ser humano reconhece sua parte, entrega a outra a Deus e continua caminhando com mais sabedoria, leveza e clareza do que antes. Pará em Serer.
Fica um convite sincero e libertador. Não carregue a culpa como um peso eterno. Se ela apareceu, é porque a consciência despertou. Aprenda com ela, ajuste o caminho, expanda sua percepção e siga adiante com leveza. Culpa que ensina deve ser agradecida, culpa que aprisiona deve ser deixada para trás. Você não é o seu erro, você é o aprendizado que nasceu dele. Se esse conteúdo ajudou você a compreender melhor para que serve a culpa e trouxe clareza para o seu caminho interior, marque que gostou do vídeo, isso ajuda muito o canal a continuar trazendo reflexões profundas como essa. Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos sobre consciência, espiritualidade e autoconhecimento, e ative as notificações para acompanhar cada novo vídeo. E agora eu quero te ouvir. Deixe nos comentários o que mais tocou você nesse tema e quais assuntos você gostaria de ver nos próximos vídeos. Sua participação faz parte desse caminho de aprendizado coletivo. Até o próximo encontro.